Capítulo 1. Para aqueles que lamentam. Abre aspas. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Feche aspas. Mateus capítulo 5, versículo 4. Essas palavras do grande Consolador que visitou a terra há mais de 2000 anos são relembradas durante a festa da Páscoa, que causa alegria a milhões, pois a humanidade está agora despertando cada vez mais para seu verdadeiro significado. A Páscoa, outrora celebrada por poucos cristãos, já não é apenas uma festa cristã. Já não está reservada para aqueles que aceitam o pão e o vinho sacramentais das mãos de seu ministro. Agora ela se tornou um grande dia de alegria para povos de todas as nações e seguidores de todas as religiões, bem como para aqueles que nunca viram o interior de uma igreja. Tornou-se um costume para as pessoas nos distritos rurais e nas cidades escolher uma colina na qual plantam uma cruz para, no feliz dia de Páscoa, se reunir em comunhão e adoração como uma comunidade, independentemente da raça, credo ou cor, em nome do maior Espírito que já habitou um corpo denso, e adorar o Espírito Universal, oferecendo louvor e graças pela vida e luz que eram sua parte no grande esquema de Deus. Esse Espírito Universal de alegria se expressa em um dia que, na memória, traz a imagem de um homem pregado na cruz. Ele retrata para a humanidade um rosto desenhado em dor, um corpo humano sofrendo na agonia da morte. Porque toda a humanidade se regozijaria em um dia que, na memória, está conectado àquele ato de brutalidade que ocorreu há 2000 anos? Cristo Jesus. O ser humano, em sua falta de conhecimento e vaga compreensão da justiça de um Pai amoroso, fez da sepultura um sepulcro escuro, uma coisa a ser temida e o fim de todas as suas aspirações e ambições. Por muito tempo, ele temeu o fim da existência física e fez disso um período de luto intenso, um período repleto de lágrimas. Mas esse grande Espírito que tinha poder sobre a vida e a morte se permitiu ser crucificado. Ele veio à Terra com esse grande propósito. No entanto, a questão pode ser levantada. Se afirmamos que Jesus, o Cristo, tinha o poder sobre sua vida, então por que ele permitiu as grandes indignidades e crueldades que foram perpetradas contra ele e por que ele não se salvou dessa morte cruel e indigna? Na parábola do aprisco de ovelhas, no Evangelho segundo São João, capítulo 10, Cristo Jesus diz a seus ouvintes, abre aspas, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Portanto, meu Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Nenhum homem tira isso de mim, mas eu a coloco de mim mesmo. Tenho poder para abandoná-la e tenho poder para tomá-la novamente. Este mandamento recebi do meu Pai. Feche aspas. Encontramos outra declaração dada pelo Cristo após a crucificação, depois de ter sofrido a morte na cruz.
quando ele voltou do mundo espiritual para comungar com seus discípulos. No capítulo 28 do Evangelho segundo São Mateus, no versículo 18, ele novamente reivindica o mesmo poder. Abre aspas. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: todo o poder me é dado no céu e na terra. Feche aspas. Vida após a morte. O Cristo veio à Terra para ensinar à humanidade uma lição particular. Se ele estava destinado a se tornar o Salvador da humanidade, então a maior lição que ele poderia ter ensinado ao ser humano foi a fé. Fé em seu Deus e em uma vida após a morte. Por sua própria morte, Cristo Jesus deve trazer ao ser humano a fé e a crença em uma vida após a morte. Ele pregou a imortalidade e, para imprimir ainda mais esse fato na humanidade, ele teve que passar pelos estertores da morte a fim de voltar à vida e trazer ao ser humano a prova de uma vida após a morte. Para realizar isso, ele apareceu a seus amados discípulos em seu corpo espiritual. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6, São Paulo diz, abre aspas, depois disso, ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte permanece até o presente. Mas alguns já dormiram, feche aspas. Ele caminhou e conversou com eles para acreditarem que o que ele havia pregado, a imortalidade da alma, fosse um fato e que, depois que o ser humano deixa de lado seu corpo denso, ele continua a viver em um corpo mais sutil e etéreo. O corpo espiritual. São Paulo também traz ao ser humano muita esperança em uma vida após a morte, no 5º capítulo da segunda epístola aos Coríntios, versículos 1 e 2. Abre aspas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita com mãos, eternas nos céus. Enquanto isso, gememos, desejando seriamente ser vestidos com a nossa casa, que é do céu. Feche aspas. No 15º capítulo da primeira epístola aos Coríntios, no versículo 44, São Paulo novamente prega para aqueles que não têm fé na vida após a morte. Esse capítulo maravilhoso é usado pela maioria dos ministros para levar consolo e fé aos que estão enlutados pela perda de seus entes queridos. Abre aspas. É semeado um corpo natural, é ressuscitado um corpo espiritual. Há um corpo natural e há um corpo espiritual. Feche aspas. Durante a velha dispensação e em todo o Antigo Testamento, o ser humano tinha bem pouca esperança de uma vida após a morte. Para ele, a sepultura acabava com tudo. Encontramos tal desânimo quando lemos o capítulo 9 do livro do Eclesiastes, versículo 5, em que a declaração é feita, abre aspas, porque os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem, nem têm mais recompensa. A memória deles é esquecida. Feche aspas. Feito à imagem de Deus. Os ensinamentos rosacruzes afirmam que o ser humano é um espírito imortal,
feito à imagem de Deus, já que nos é dito no versículo 26 do primeiro capítulo do livro do Gênesis. Abre aspas, façamos o homem à nossa imagem, feche aspas. Ora, se Deus é espírito e o homem é feito à sua imagem, podemos continuar afirmando que o ser humano possa morrer ou que, se ele pudesse morrer, uma parte de Deus morreria? Alguém pode imaginar que um grande espírito criasse um ser igual ao ser humano, à sua imagem, para então permitir que ele morresse? Poderia tal ser tornar-se ele mesmo um criador, como Deus o havia destinado a ser, caso uma única vida na terra fosse tudo? E quando o ser humano tivesse vivido seus 3 pontos e 10 anos, ele deixasse de existir, sem chance de se tornar como seu Pai do céu, perfeito? Se nós apenas pararmos para raciocinar sobre isso, não poderemos deixar de nos convencer de que o ser humano também deva continuar evoluindo e aprendendo para se tornar todo sábio como seu Pai Celestial é sábio e que isso não pode ser realizado em poucos anos de uma vida curta. Para aprender essas lições na Terra, sobre a qual Deus deu o domínio ao ser humano, ele deve retornar repetidamente e, em cada renascimento, tomar sua cruz de matéria, seu corpo denso. É por meio do veículo físico que o ser humano deve aprender a se tornar um criador semelhante a seu Pai do céu. É o pedágio que ele usa em seus esforços para dominar as numerosas lições de vida, para que ele possa ser reconhecido por seu Pai do céu como um filho. Essa ferramenta, o corpo denso, se cansa e desgasta, sendo necessário que o espírito tenha um tempo para assimilar e digerir toda a experiência adquirida na Terra. Portanto, Deus providenciou para que o espírito saísse deste manto velho e gasto e funcionasse em seu corpo espiritual. Quando isso ocorre, o ser humano, com sua visão limitada, lamenta essa mudança. Para ele, ela aparece como a partida final de um ente querido, quando esta vestimenta desgastada se desintegra e o ser amado tem permissão para funcionar em uma túnica ou corpo mais fina e etérea, em que o indivíduo não é limitado pela distância, nem a matéria física pode obstruí-lo em seu progresso. Esse é o corpo espiritual de que São Paulo nos fala na segunda epístola aos Coríntios, um edifício não feito por mãos, eterno nos céus. Nesse veículo, nossos entes queridos podem nos visitar, e embora em nossa cegueira não tenhamos os olhos espirituais com os quais possamos vê-los, eles estão, no entanto, muito próximos de nós. Eles ainda estão interessados em nosso bem-estar e, quando precisamos deles, não nos decepcionam, eles nos encorajam e ajudam com mais frequência do que imaginamos, embora por nossa própria dor possamos impedir seu progresso na nova vida para a qual foram chamados. Quando um ser humano entra em sono profundo e seu corpo denso está inerte na cama, ele está acordado e ativo no reino do espírito. Ele não é mais prejudicado pelo corpo denso. No entanto, ele está amarrado a esse veículo pelo cordão prateado que o leva de volta para o corpo ao acordar.
Durante a inconsciência do sono, ele está na terra dos mortos-vivos e, se quiser, pode comunicar-se com seus entes queridos que estão sempre perto dele. O estudante da Fraternidade Rosa Cruz tem a certeza de sua proximidade com aqueles que passaram pelo que é comumente chamado de morte e não sofre como outros que não têm esperança. Ele sabe que seus entes queridos não foram embora, mas, como John McCready diz em seu poema, abre aspas, não existem mortos, feche aspas. Eles não estão mortos, eles apenas foram, além das brumas que nos cegam aqui, para uma vida nova e maior daquela esfera serena. Vida imortal. O conhecimento real que é adquirido pelos estudantes sobre tais ensinamentos avançados removeu deles o aguilhão da morte e sabem que aqueles que abandonaram seus corpos mortais não estão mortos, mas agora desfrutam da liberdade de vida nos mundos espirituais. Eles estão convencidos de que Deus não construiu a casa da alma do ser humano e inspirou o espírito humano com fé e amor para derrubá-lo com a morte, destruindo sua própria obra. O ser humano é a obra-prima de Deus e, como tal, essa centelha de divindade, feita à sua imagem, não pode morrer. Do contrário, uma parte de Deus seria destruída. O Cristo veio voluntariamente à Terra para ser envolto em um corpo denso, sabendo que o resultado seria trazer esperança e fé à humanidade. Ele devia morrer e ressuscitar, provando assim para o ser humano que a morte é apenas uma manifestação física, a libertação de um espírito do seu corpo denso. Ele veio a uma humanidade que estava cega pelo medo da sepultura, para quem a cova é um abismo para onde o espírito era tragado e perdido. Ele considerou a morte o maior dos terrores e sabia que somente ele poderia restaurar a fé do ser humano em uma vida imortal e lhe dar a certeza de ser um espírito glorificado. Ele deixou essas palavras de conforto que devem trazer consolo e fé a todos os que acreditem nele. Abre aspas. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria contado a vocês. E se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós também estejais. Feche aspas. João, capítulo 14, versículo de 1 a 3,